A paz do Senhor, amados irmãos em Cristo Jesus. Nós estamos aqui, a professora Elizabeth Rodrigues Soares. Vou fazer um esboço com os irmãos da lição 10. Como nosso Senhor Jesus Cristo nos diz, aquele que quer seguir a Ele, renuncia-se a si mesmo e toma a sua cruz e segue-me. Então, seguir as pisadas de Jesus é ter firmeza nos propósitos e persistir, crendo que, por mais difícil que seja o momento, o Espírito Santo é o nosso Consolador enviado. E é sobre ele que estamos falando nesse trimestre. Estamos chegando no auge do movimento pentecostal, da lição 9 e 10. E eu não pensava que chegaria como estou, mas eu estou pedindo a Deus graça. Estamos passando uma contestação muito grande no meio da nossa família, quem nos conhece. E quem não conhece, esteja orando por nós, por todos nós, extremamente abalados pela situação da nossa querida prima Vandeí, uma atalaia do Senhor, que estava fazendo algo do Senhor com muita convicção, o maior expoente da nossa família em questão de comunhão, de perseverança, em buscar a união de todos e pelo derrame que ela sofreu, um problema de saúde. Então nós estamos muito abalados. E eu pensei em não fazer, mas a palavra do Senhor Jesus diz que a gente tem que fazer e tem que permanecer em oração e fazendo a obra do Senhor. Então nós vamos fazer aqui um pequeno esboço da lição 10 e vamos continuar orando e os irmãos orem por nós também, todos da família, que não está sendo fácil, seus irmãos, todos eles, os sobrinhos, os cunhados, seu esposo divino, todos precisam de muita oração. Nós estamos em propósito de oração, estamos em propósito há alguns dias já, desde a quinta-feira da semana passada, e a gente continua orando para que o Senhor esteja no nosso meio, fazendo as obras que Ele precisa fazer. Então, vamos continuar aqui com a lição 10, os movimentos pentecostal e neopentecostal, aqui nesse século XX. Então, assim, o século XX ele marca como início do movimento pentecostal, por meio da Rua Azusa, Chicago, ali nos Estados Unidos, Los Angeles, alguns pontos, o movimento do pietismo, da santidade, de George Ing. Todos esses movimentos foram planificando um caminho para que se consumasse um pentecostalismo, como a gente vê estudando até lá John Wesley, o metodismo, todos eles, chegando então ao ponto do pentecostalismo. Agora a gente está vendo aqui dois movimentos. O século XX começa com o movimento neopentecostal, querendo trazer as raízes ainda na primeira metade do século XX. Então, ele começou com o movimento pentecostal e ainda na primeira metade surge uma nova roupagem do pentecostalismo. Então, a gente vai fazer essa comparação, essa exposição de forma sábia, ética, mas apontando o que a gente precisa fazer para manter as chamas do pentecostalismo acesa, como diz a revista. Então, o tópico 1 fala dos alicerces. Quais são os alicerces do pentecostalismo? É a igreja primitiva. Houve, irmãos, um esforço muito grande para voltarmos à doutrina dos apóstolos, para a gente voltar lá. Então, aquele Instituto Bíblico, o College, Bethel, ele persistiu ensinando os irmãos, da onde veio Seymour, Todos esses irmãos, o Fórum começa com o Instituto, mas o grande expoente do estudante negro, escravo, que ficou estudando ali, é voltar à doutrina dos apóstolos. A fé apostólica estava se distanciando muito nesses 2000 anos de igreja. E as origens do movimento apostólico. Então, olha só, o tópico ponto 1.1. Qual que é o principal? Voltar à doutrina dos apóstolos, tendo o corpo de Cristo, unidade. E a questão da comunhão no corpo de Cristo, nós olhamos em Efésios 4, em 1 Coríntios 12, em tantos outros pontos, o próprio Atos 1 e 2, a gente vai ver a questão da comunhão, da persistência em estar a igreja em comunhão, unida, persistindo ali em oração, buscando. Então, o primeiro grande aspecto é a comunhão, a unidade do corpo. E quando se diz unidade, lá em Efésios 4, se você for ler e refletir, é unidade mesmo, não é assim, cada um com o seu próprio interesse, buscando seus próprios benefícios e vontades e realizações, cada um andando por um rumo, não, é uma unidade, cada membro do corpo funcionando para um resultado final.
Então, nós vamos ver aqui que o maior problema da unidade é os falsos ensinos, né? A infiltração dos falsos ensinos. Porque essa é a estratégia do adversário. A igreja tem um adversário. Jesus alertou para estarmos vigilantes, para estarmos em oração, mas também em vigilância, né? Vigiar e orar. Inclusive, o termo vigiar, ele vem primeiro. Então, assim, existe uma grande estratégia do adversário de nossas almas, do próprio inimigo, né, da igreja, em penetrar de forma sorrateira e sutil com a questão do falso ensino, de falsos ensinos dentro da igreja. Então, esse é o grande problema que começou lá na igreja apostólica. Nós vamos ver os apóstolos aí fazendo defesa, Pedro, Paulo, João, em suas cartas, Tiago, já combatendo a questão dos falsos ensinos na igreja. E eles vêm vindo, né, ao longo do tempo, tentando infiltrar e destituir e atrapalhar o propósito maior da igreja do Senhor Jesus. O tópico 1.2, então, fala da comunhão. Né? É essa comunhão de unidade mesmo. E a gente vê que lá em Jerusalém estava tendo uma diversidade cultural muito grande. Os judeus da diáspora, que haviam sido espalhados, estavam assim, em grande quantidade. Jerusalém estava lotada de pessoas vindo de várias partes do mundo que tinham uma coisa só em comum. A descendência judaica, mas eles eram de outros países, falavam outras línguas, mas vinham para a Páscoa, né, o evento principal. Então, assim, a igreja ela nasceu com esse objetivo e com essa necessidade de incluir as pessoas para chegar a uma unidade. Então, o primeiro sinal da unidade da igreja foi o falar em línguas, porque falando em línguas, cada um em línguas repartidas, as pessoas que estavam ali via, nossa, fulano está falando a minha língua, e ele nem sabe. Então, assim, um grande sinal foi o falar em línguas, um grande sinal foi a descida do Espírito Santo, confirmação com falar em língua. Por isso que lá no Instituto Bethel College, no Topeka, no Kansas, buscava se explicar isso. Temos que buscar o batismo com o Espírito Santo com evidência em falar em línguas, porque foi a maior manifestação, o maior sinal, porque o falar em línguas contribuía para que a igreja chegasse nesse propósito de corpo. Naquele momento era importante para que todos pudessem entender. Um falando a sua língua, o outro. O apóstolo Paulo explica muito sobre isso, sobre a questão de interpretar a língua, de não falar assim de forma aleatória, não falar em línguas, mas é muito importante a evidência de falar em línguas, o Espírito Santo. E assim, é muito importante ter uma linguagem comum. Quando a gente reflete a importância de falar em línguas para a unidade do corpo de Cristo, porque por meio de falar em línguas, a igreja conseguiu entender um ao outro e chegar a uma linguagem comum, que é a mensagem cristocêntrica, Jesus no centro de tudo. Então, não são os nossos objetivos, não são os nossos... A gente não vem até Cristo por aquele objetivo de uma oferta sacrificial, de estar resolvendo sempre os meus próprios desejos em campanhas, orações, sempre. Não, a gente precisa vir até Jesus para pregar a mensagem do Evangelho. Esse é o propósito. A igreja chegar numa unidade e pregar. E enquanto estamos pregando, e enquanto estamos fazendo a obra do Senhor, anunciando Jesus, o centro de todas as coisas, uma mensagem cristocêntrica, pelo poder do Espírito Santo, Ele vai cuidando das outras coisas. Ele cuida de tudo, como diz um louvor que fala, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. É baseado essa frase lá em Mateus 6,33. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, qual que é a justiça do reino de Deus? Não é a minha justiça. Lá em Romanos 12, o apóstolo Paulo fala que a nossa justiça é comparada a trapos de imundícia. É uma coisa terrível. Isaías fala esse termo e o apóstolo Paulo repete. Então, o que são os trapos de imundícia? Aquelas coisas que as mulheres usavam, ficavam afastadas do arraial no seu tempo de ciclo menstrual, nos resguardos, né? E aí depois aqueles panos sujos jogavam fora, porque eram trapos de imundícia, panos velhos, sujos, né? Do que saía, né? Do útero das mulheres, no ciclo menstrual, no resguardo. E o endométrio ali que saía, as paredes do útero, né, em forma de sangue, um sangue muito com suas características, com cheiro forte, tudo. Então, aqueles trapos eram jogados fora. E Paulo fala isso em Romanos 12, que a nossa própria justiça é comparada sempre a Deus. Então, se a gente ficar tentando buscar a nossa própria justiça, eu mereço ganhar tudo, eu mereço alcançar tudo, porque eu sou um cristão que paga o preço e faço oferta sacrificial, e eu tenho meus propósitos, e Deus vai resolver tudo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse modismo que chegou com o neopentecostalismo depois, logo na sequência do pentecostalismo,
4 primeiras décadas já veio surgindo, né, esse movimento neopentecostal com essa questão. Temos que fazer a justiça do Senhor. Qual que é a justiça de Deus? Qual que é a justiça que o apóstolo Paulo fala? O seu reino é a sua justiça, que ele reforça lá em Romanos 12, o que Jesus falou. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É anunciar o Evangelho. É pregar o Evangelho. É levar aquilo que não está no nosso alcance, que é a transformação de vida que a pessoa pode ter. E enquanto a gente vai fazendo isso, Deus vai cuidar de tudo aquilo que precisa para acrescentar na minha vida e na vida daqueles que estão buscando a presença dele. Então, o tópico, o ponto 3, fala sobre a oração. Vigiar e orar, né? E o apóstolo Paulo, lá em Atos 20, 36, fala que o apóstolo Paulo reuniu com o povo, com os obreiros, e depois dessa reunião, traçando algumas metas e fazendo algumas correções de rota, dentro da igreja primitiva, o apóstolo Paulo fala que eles ficaram de joelhos orando. Então é muito importante, lá em Atos 20, 36, fala isso, que na reunião apostólica lá, eles dobraram os joelhos para orar. Né? O apóstolo Pedro, junto com os apóstolos, o apóstolo Paulo entrando, né, no meio, assim, do evangelho. Então, assim, o apóstolo Pedro e os discípulos orando. Então, é importante demais, de joelhos, a importância da oração. O movimento monástico, que era quando o pessoal tentava fazer separação para alcançar uma santificação e um chamado, eles ficavam lendo a Bíblia e orando. Por isso que os monastérios eram longe e afastados dos centros urbanos, ficavam entre montanhas, lugares difíceis de acesso, para que eles ficassem isolados. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque Jesus disse, olha, nós somos a luz, né, e o sal do mundo. Lá no Sermão da Montanha, um dos grandes pontos mais notórios é esse. Então, a gente tem que se isolar, e seria assim, até muito bom se a gente pudesse se isolar e ficar só orando, lendo a Bíblia, né, e recebendo de Deus, mas a gente tem que receber e repartir. Jesus disse aos discípulos, de graça receber, de graça dai, portanto vai, ide, né, e fazei. Então, a gente tem que ir por meio das pessoas, temos que levar o evangelho, temos que levar a luz e o sal, mas a gente tem que permanecer em constante estado de oração e vigilância, para que possamos chegar nos níveis de comunhão que o Senhor quer conosco. Então, o tópico 2 fala assim, a marca do pentecostalismo clássico. O pentecostalismo clássico, ele tem 3 grandes marcas. Por que a gente fala pentecostalismo clássico? Que foi o início, quando se fundamentou o pentecostalismo, baseado lá na doutrina dos apóstolos. Então, a gente chama esse nome, né? Que é o pentecostalismo clássico, que é o início da renovação que veio sobre a igreja, que Jesus, né, nos deixou esse legado, que nós iríamos ir por todo mundo, pregar o evangelho, todo aquele que crê e for batizado será salvo, e meu nome imporão as mãos, profetizarão, né, e levam curas e sinais seguirão os que crerem. Então, aquilo que estava lá em Joel 2, que foi falado na lição passada, o texto principal, sobre que derramaria, né, um grande poder de Deus, chamas, a fumaça, né, seria para todo mundo, e todos, jovens, velhos, crianças, servos e servas, escravos, mulheres, homens, todos serem cheios do Espírito Santo, poder profetizar, ter visões. Então, a gente vê uma sequência desses textos bíblicos em Atos 2 falando sobre permanecer na oração. Então, essas são as marcas, né, da igreja, era buscar lá na doutrina dos apóstolos, né, a renovação e a consumação dos propósitos do Senhor de revestir a sua igreja na face da terra. Então, qual foi a primeira marca? O Daniel Berg e o Gunnar Wingre, eles não desistiram de proclamar as boas novas. Então, um grande sinal da igreja revestida de poder, da igreja pentecostal, da igreja que alcançou esse patamar, essa meta. Porque se nós olharmos todos os movimentos que nós passamos, a reforma protestante, puritanismo, pietismo, montanismo lá no início, o movimento da santidade, todos esses movimentos, o wesleyismo, metodismo, né, Kelski, todos esses movimentos que veio vindo, eles tiveram uma limitação de fazer algo para o Senhor, para que a igreja chegasse no nível de chegar à sua consumação, enquanto a igreja do Senhor Jesus, confirmando todo o propósito, e nós fazemos parte dessa geração que é o pentecostalismo. Então, o maior propósito não é ficar só para nós, não é termos a comunhão, e a nossa comunhão ela vai ser, o maior sinal da comunhão é agregar novos irmãos, acolhendo esses irmãos, como a igreja primitiva fazia. Ela não fazia grandes apoteóticos
eventos estratégicos para ganhar almas. Ela ia cuidando, enquanto eles iam cuidando, enquanto eles iam permanecendo naquilo que eles estavam recebendo, iam chegando mais e iam sendo agregados. Então é muito importante a questão de anunciar as boas novas, pregar o evangelho, mas pregar com essa convicção de que haverá um discipulado, de que haverá um agregamento. Não adianta só pregar, fazer grandes movimentos, e uma pessoa ir ali, receber uma bênção específica que ela tem e voltar para a sua vida carnal, sem santificação, sem mortificação da carne, sem confissão dos seus pecados, sem busca pelo batismo com o Espírito Santo, só fazer grandes movimentos, agregar grandes multidões de pessoas que nem se conhecem direito e nem vão se conhecer, só em busca de alcançar e ganhar coisas de propósitos pessoais. Não é este o propósito, é anunciar o evangelho mesmo. O grande marco da Igreja Assembleia de Deus era esse. Até o barco Boas Novas, foi um sinal desse, né? O Daniel Berg saía muito pregando, evangelizando, enquanto o Gunnar Benck ficava fazendo esse discipulado na igreja. Então essa dupla dos dois dava muito certo e é um modelo para nós. Enquanto Daniel Berg adentrava as selvas e matas ali da região amazônica, no Pará, e depois continuou nos outros lugares do Brasil, outros pastores levando, como o Clínico Bueno Asa, que foi que vendia Bíblias também, o compositor, né, um grande seguidor do Daniel Berg. Então, assim, uns iam, pregavam, levavam o evangelho, outros ficavam na igreja pregando, discipulando, permanecendo, orando. Então, assim, esse foi o grande modelo, o grande sinal que fez a Igreja Assembleia de Deus alcançar os padrões assim genéticos, né, dos genes da igreja primitiva, porque havia isso. Então o barco Boas Novas é uma grande expressão, porque quando estava muito difícil e o Daniel Berg, o barquinho dele quebrou e ele ficou afundando lá num rio cheio de jacaré, nadando no meio deles, e como Daniel, ele lá na biografia do Daniel Berg, ele fala isso, ele se sentia como Daniel lá na cova dos leões. Ele foi orando, nadando, tentando sair do rio e orando: Senhor, fecha a boca desses jacarés, lá na selva amazônica. Mediante toda a circunstância, a Igreja Assembleia de Deus em grande expansão, houve doações e ofertas e comprou o barco Boas Novas. Então, o nome do barco Boas Novas, ele reflete o caráter da Igreja da Assembleia de Deus, voltando lá nas origens, anunciando as boas novas do Senhor Jesus. Tem também uma história, tem uma ilustração de um dia que eles estavam no barco Boas Novas, andando a longa distância e com muita fome, e não tinha como comer, porque eles não esperavam que a viagem seria tão grande e não tinha levado. E aí, quando eles estavam ali com muita fome, mas tinha ali um jeito de fazer uma fogueirinha e fazer uma comidinha dentro do barco Boas Novas, eles oraram, e orando intensamente, o Senhor fez com que peixes pulassem dentro do barco, peixes muito grandes, e eles fizeram ali uma comida. Então, são experiências que, se a gente for lendo os livros deles, do Gunnar Benck, Daniel Berg, da História da Assembleia de Deus, nós vamos ver que o Senhor ia provendo, e um grande propósito de anunciar a palavra do Senhor. Então, aqui o tópico 2.1 fala: anunciar as boas novas do Evangelho. A maior marca do movimento neopentecostal é arrebanhar grandes multidões de pessoas que vão por propósitos pessoais, receber bênçãos e não receber a mensagem do Evangelho. Então, esse é o grande propósito que nós temos, de continuar levando. O que a gente precisa levar para as pessoas? A transformação de vida, levar para eles a mensagem do Evangelho da cruz, pregar para elas que elas precisam se converter, fazer a confissão, não a confissão positiva, né, que é uma das grandes marcas do movimento neopentecostal, é a confissão positiva, é a palavra liberada. O que é a palavra liberada? Lá na época da Reforma Protestante, nós vamos ver a questão da autoridade eclesiástica. Como que a palavra de Deus tinha poder? Só se um padre, um bispo, pregasse a palavra e ensinasse, aí ela tinha poder. Se uma pessoa lesse a Bíblia que não tivesse sido ordenada, não teria poder. Esse é o grande problema do distanciamento, e que Martinho Lutero e os reformadores lutaram para trazer a palavra para o centro, a Bíblia, porque todos precisam ler, e ela tem poder para operar uma mudança de vida. Não é a autoridade eclesiástica em si, mas é a autoridade da palavra. E agora, no movimento neopentecostal, nós estamos vendo, a partir de 1950, com o Kenyon, né, o tópico 3 fala sobre isso, William Kenyon e o Argin, o Kenneth e o Argin, foram dois grandes nomes do movimento neopentecostal, que começou a falar a questão da confissão positiva, que é as pessoas falassem:
Eu declaro, eu determino, eu mando, eu faço. E é a palavra liberada que tem poder. Então, não é a palavra em si lá da Bíblia, mas é a palavra que a pessoa pega e fala, e manda, e vai acontecer, como se fosse varinha de condão, palavrinhas mágicas. Então, esse é o grande problema. Não é esse número, o tópico 2.1 fala sobre a questão de grandes números, né, de manifestação do poder. O tópico 2.2 fala sobre a constante busca do Espírito Santo, como a missão sacramentadora, né, da confirmação da salvação em Cristo pelo Evangelho. E o tópico 2.3, não desistir de ensinar a palavra como base genuína mesmo do Evangelho de Jesus Cristo. Então, são 3 tópicos importantes que fala o tópico 2. Quais são as 3 marcas do movimento neopentecostalismo e as 3 marcas do movimento pentecostalismo clássico? Qual que é as 3 marcas do movimento pentecostalismo clássico? Anunciar o Evangelho, as boas novas, permanecer buscando o batismo com o Espírito Santo, tem que ter, porque foi esse o grande sinal que a grande comissão, o grande comissionamento de Jesus para os discípulos foi: ir, vai, de graça recebeste, de graça dai, vai. Aí Jesus fala: mas antes de ir, vocês têm que permanecer orando. Então, aquilo que Jesus fez com os discípulos, ele recebeu deles, começou eles para ir. Jesus falou para toda a igreja: vocês vão ficar orando, permanecer buscando o Espírito Santo, derramamento de poder. Depois vocês vão ir levar. E vocês vão permanecer na palavra, né? Então, o grande sinal é permanecer estudando a palavra, a doutrina dos apóstolos. O apóstolo Paulo reforça assim, lá para as novas igrejas que ele foi fundando, gentílicas, que deveria permanecer na doutrina dos apóstolos. E lá em Atos fala que eles permaneciam nessa doutrina, no partir do pão, na palavra. O que é a doutrina dos apóstolos? É o ensinamento, é a palavra, na origem, no Gênesis, aquilo que Jesus deixou, toda a palavra, aquilo que o apóstolo Paulo trazia de ensinamento, permanecer nisso. Então, o tópico 3.3 fala quais são as 3 marcas do neopentecostalismo. A confissão positiva, que é a palavra liberada, né? Você fala e você consegue. O pragmatismo, o materialismo, você tem que ver. Deus só é Deus se Ele fizer, se Ele não fizer, Ele não é. Então você tem que ver, Deus tem que se materializar para você. Você vai ser edificado se você ver coisas acontecendo e coisas que você pediu se materializando em bênçãos para você. E a última, que é a grande preocupação que nós temos do neopentecostalismo, que é o modismo. Tem que estar sempre em constante movimento, criando, reinterpretando a Bíblia, contextualizando de forma pluralizada, de forma de promover uma inclusão para que todos estejam juntos, multidões, mesmo que não estejam passando por transformação de vida, de mudança, de o Evangelho operar a obra justificadora através da redenção, da remissão dos pecados, da santificação, da regeneração. Não, é modismo. Então, um grande modismo que veio do movimento neopentecostal é a doutrina da prosperidade, que é o Keno, o William Keno e o Kenneth Ward continuou depois dele com a questão da prosperidade, do triunfalismo, de você estar sempre triunfando, alcançando. E esse é o grande sinal de que Deus está agindo através de você. Então, nós vamos comparar as 3 marcas. Aqui o tópico 3 fala sobre isso, né? É a resolução mágica de todos os problemas, é a varinha de condão que resolve todas as coisas, né? E acaba não sendo Cristo-centro, porque o movimento neopentecostal ele vai ter a grande marca de pessoas nos púlpitos fazendo coisas miraculosas, e as câmeras, né? Uma das maiores marcas do movimento neopentecostal eram as rádios e depois as televisões, né? Transmitindo seus cultos ao vivo para que as pessoas vissem, e as câmeras focando. O movimento estava acontecendo de grandes apoteóticas materializações de pedidos de ofertas sacrificiais, de movimentos, e Jesus não sendo muito centro, a palavra do Evangelho. Então, nós comparamos aqui os 2 tópicos, para terminarmos, com a grande preocupação. A gente precisa voltar às origens do pentecostalismo. Por quê? Porque o pentecostalismo ele voltou à doutrina dos apóstolos.
É Cristo no centro de todas as coisas, a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho. É permanecer em oração, buscando o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder. É anunciar o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus. É ter a verdadeira comunhão, onde os crentes se conhecem, onde os crentes interagem, onde os irmãos não são apenas multidões, que cada dia tem pessoas diferentes buscando propósitos diferentes, não, mas permanecer numa unidade, com propósito único, não propósitos pessoais de seu próprio interesse, mas com o propósito único de anunciar o Evangelho, pregar a mensagem da cruz, dizer que as pessoas precisam se arrepender, precisam parar de ficar estabelecendo seus propósitos e metas para Cristo, mas se arrepender, buscar a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, e a paz com todos, a comunhão, como está em Hebreus 12, 14. Então é muito sério o propósito. Precisamos anunciar o Evangelho do Senhor Jesus como justiça para o mundo. As pessoas precisam ser justificadas por Jesus. As pessoas não precisam ser agregadas. Elas não têm que frequentar, pertencer a um... Elas têm que fazer parte do corpo de Cristo, sendo justificadas por Jesus, sendo transformadas, sendo advogadas por Jesus, tendo o Espírito Santo como seu consolador, como o seu revestidor de poder, buscando em Cristo constantemente vencer o mal com o bem, pregando, anunciando o Evangelho. Então esse é o propósito. E a conclusão fala assim, que nós temos que voltar e permanecer na doutrina dos apóstolos. Não são multidões de pessoas que não se conhecem. Precisamos cultivar a santificação. E a santificação é um propósito contínuo, é em oração, é em jejum. Esse é o propósito primeiro da Igreja do Senhor Jesus. O centro dos nossos cultos tem que ser isso, os objetivos dos nossos movimentos, das nossas reuniões tem que ser essa. Buscar a santificação, a leitura da palavra, a oração, o jejum, buscar o quebrantamento, buscar a transformação de vida. Então nós vamos seguindo, Martin Luther King foi uma inspiração no neopentecostal, porque Martin Luther King ele buscou trazer a justiça social, a questão do apartheid que estava tendo nos Estados Unidos, da segregação que começou lá na época do Seymour, como a gente estudou no início do século. Martin Luther King foi um grande expoente, porque ele falava aquela frase, eu tenho um sonho, através daquela mulher, a Rosa Parks, que levou um grande preconceito dentro do ônibus, que ela estava sentada e um branco pediu para ela levantar e ela não levantou e ela foi assim um expoente daquilo que já estava acontecendo, que é a busca de justiça social. E o Martin Luther King é um pastor que vai ser um grande expoente. Só que, infelizmente, as pessoas usam a inspiração do Martin Luther King para transformar a mensagem do Evangelho em busca do propósito principal, que é a busca da prosperidade, de alcançar, realizar seus sonhos, em busca de realização de sonhos e de suas vontades, e foge a mensagem do Evangelho. Então, que a gente possa ter muito cuidado, muito cuidado para que não seja filtrado no corpo de Cristo esses modismos, essas coisas que vêm sempre, os falsos ensinos, sorrateiramente, de forma sutil, como foi no início da igreja primitiva, que é o docetismo, que já estava querendo mudar Jesus, e baseado no gnosticismo grego, que era a base do contexto das igrejas apostólicas primitivas que o apóstolo Paulo estava abrindo. Então, aquela coisa de florear Jesus, de trazer um Jesus floreado, um Jesus que não morreu, que não sofreu, um Jesus que é vencedor, que não passou vencedor no sentido de sua carne não ser mortificada. Então, assim, aqueles grandes problemas da igreja primitiva lá não deixam de acontecer. Não temos que florear a mensagem do Evangelho. Não temos que transformar a mensagem do Evangelho em uma coisa que amasseia o ego das pessoas e que traz um Evangelho floreado, bonito, no sentido material, de não entender que a carne tem que ser mortificada, a carne tem que ser transformada. E nós temos revestimento de glória em glória, sendo transformados pelo Senhor Jesus, alcançando os níveis, a estatura de Cristo, como fala em Efésios, alcançando a estatura de Cristo, seguindo as suas pisadas, sendo transformados, sendo santificados, recebendo a justiça imputada dele para nós. O Senhor abençoe a todos vocês. Permanecemos em oração. Nossa família nesse momento está assim, permanecendo pela graça, pela misericórdia, pela nossa prima Andeia, assim, que mexendo. Mas o Senhor Jesus vai nos abençoar e abençoar a todos vocês. Fiquem com Deus.